Bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Como controlar a ansiedade de forma natural, para você conseguir diminuir a vontade por comer besteiras, para você diminuir aquela compulsão excessiva. Como você vai começar a reduzir a sua ansiedade de forma natural? Com produtos naturais em casa, através da sua alimentação, da atividade física. Então sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de convidar você já a deixar aqui embaixo na live qual é o seu nome, de qual cidade você está falando, para a gente poder se conhecer. Também compartilhe essa live com aquele amigo, com aquela pessoa ou familiar seu que tem muita ansiedade e que precisa melhorar essa questão a partir de agora. Então, vamos começar assim. Quando a gente pensa em ansiedade, a gente tem que pensar que existe duas coisas que influenciam no meu estado emocional. A primeira coisa que influencia no estado emocional é a maneira como eu reajo às situações que acontecem na minha vida. Por exemplo, eu bati o carro, eu vou sair xingando, gritando, com raiva, estressado, ou eu vou tentar relevar, tentar entender que foi um acidente, entender que muitas vezes eu tenho culpa daquilo que aconteceu e bola pra frente, vida que segue. Por quê? Porque esse primeiro detalhe faz muita diferença. A maneira como você reage às situações que acontecem na sua vida. Porque para todo mundo vai acontecer situações boas e ruins, mas cada pessoa vai reagir de uma maneira totalmente diferente. Então, isso é importante. Só que o que acaba sendo até um pouco mais importante, o que acaba sendo relevante, que vai afetar essa maneira como você reage, a sua parte interna. Como estão os seus hormônios? Como está o seu intestino? Se você é uma pessoa que está muito inflamada e até inflamada na parte do cérebro, ou se você é uma pessoa que está desinflamada, está fluindo, a vida está bem, está com energia. Então isso tudo vai influenciar demais, tá? No teu estado emocional. E por quê? Como que eu vou perceber isso? Por exemplo, você consegue perceber que uma mulher, ela durante o mês inteiro, ela não muda a maneira que ela pensa, ela não muda a maneira como ela reage às situações do dia a dia. Mas o que ela muda, uma mulher, durante o mês? Tem uma época do mês que ela entra na TPM. E quando ela entra na TPM, o que acontece? Ela muda os hormônios, muda muita coisa internamente. E aí mesmo que ela não tenha mudado a maneira como ela reage às situações, ela está mais ansiosa, ela está mais estressada, ela vai descontar comida no doce, ela vai descontar essa ansiedade, esse estresse no chocolate, nas besteiras, no sorvete. Por quê? Porque o que mudou internamente não foi a maneira como ela pensava, mas foi os hormônios dela. Foi todo um organismo que está se comportando de maneira diferente devido à TPM. E por que isso acontece na TPM? Porque os hormônios baixam drasticamente. Então, durante o mês, o seu corpo ele vai se preparando para você poder engravidar. E aí, se você não engravida, o corpo fala, opa, não engravidou, não tem sentido mais esses hormônios estarem aqui em cima. Não tem sentido mais eu ter construído aquela parede do útero para segurar um bebê se ela não vai engravidar. Logo, vamos girar esses hormônios, vamos jogar fora essa parede muscular aqui, que é a menstruação. Então vamos eliminar isso tudo. E aí a mulher, ela vai ter um declínio hormonal muito grande. E sabe quando acontece também um declínio hormonal nesse sentido? Durante a menopausa. Então, quando você está ali iniciando os sintomas do climatério, quando você está ali iniciando a menopausa, na verdade a menopausa é um único evento, que é quando você para de menstruar, sua última menstruação é a menopausa. Então, após a menopausa, você vai ter uma dificuldade um pouco maior em relação a se sentir bem, em relação à alimentação, ansiedade, estado emocional. E isso tudo é muito, muito significativo. Só para você ter uma noção, a grávida, o que acontece com a mulher grávida? Os hormônios dela elevam.
Então, tirando o primeiro trimestre, que ela tem muito enjoo, no restante, ela vai estar o quê? Se sentindo bonita, vai estar com a pele bonita, vai estar com o cabelo bonito, porque os hormônios todos se elevam. É claro que tem grávida que não tem isso, mas é a exceção, a maioria tem. E o que acontece na menopausa? O contrário do que acontece durante a gestação. Durante a gestação, os hormônios sobem e ela se sente bonita, atraente, com a pele bonita, cabelo bonito. Durante a menopausa, isso tudo desce drasticamente. Então, a gente precisa entender que ela vai, durante a menopausa, se sentir mais com uma autoestima mais baixa, mais ansiosa, mais estressada, com uma vontade maior de comer besteiras, com o metabolismo mais lento, com a pele envelhecendo mais rápido. E aí a gente tem que tratar esse paciente um pouco diferente do que a gente trataria uma pessoa que não está na menopausa, certo? Mas vamos voltar agora para o estado emocional. O que vai influenciar na saúde emocional? Primeira coisa é os teus hormônios. Se você está com seus hormônios muito baixos, você vai ficar deprimida. Você vai ficar sem energia, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, vontade de ficar deitado no sofá o dia inteiro, sem nada de vontade. E aí isso vai propiciar o quê? Você querer comer, querer uma comida mais fácil, querer uma comida mais palatável, uma comida que você não tenha que fazer muito esforço, porque você não tem energia, você não tem disposição, você não tem nada. Agora, doutor, o que acontece se eu tiver, por exemplo, com a testosterona muito alta? Isso acontece muito em homens ou em mulheres que estão na academia e estão usando hormônio, usando bomba. O que acontece? Aquela pessoa ela fica mais estressada, mais irritada, mais a flor da pele, porque o hormônio causa isso. Então, o hormônio testosterona em excesso causa uma irritabilidade muito grande. A pessoa grita, fica estressada, enfim. Quando está muito baixo, que é o que a maioria das pessoas tem, aí acontece o contrário. Cansaço, sem vontade de fazer nada, né? E aí vai acabar escolhendo por uma alimentação mais palatável, mais tranquila. Mais assim, fácil, mais preguiçosa, sabe? Então os hormônios influenciam muito. Outra coisa que influencia muito é a saúde do intestino. O intestino é onde nós produzimos mais de 80% da serotonina. A serotonina é um hormônio do bem-estar. É o hormônio para você se sentir tranquila, relaxada, zen. Doutor, como que eu sei que esse hormônio é importante para isso? Só para você ter uma ideia, todos os antidepressivos, a maioria deles, 80, 90% deles, vão ter uma atuação importante na serotonina. Então, mais da metade são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Que nome é esse? Você não precisa decorar, mas eles vão pegar a serotonina, que é um hormônio do bem-estar, da felicidade, da alegria, e vai fazer você fazer essa serotonina trabalhar por mais tempo. E ela trabalhando por mais tempo, te deixa zen, tranquilo. Isso é o que um antidepressivo faz. Doutor, então você está aconselhando usar um antidepressivo? Não. Tem pessoas que durante um curto período pode ser necessário isso. Porém, eu aconselho você a buscar melhorar essa serotonina de forma natural. Como é? Você está fazendo ginástica? Estou fazendo bicicleta. Como é que você vai regular essa serotonina de forma natural? Cuidando da saúde do intestino. Então a live que a gente fez ontem sobre intestino, falando sobre evitar o leite, evitar o glúten, explicando os motivos disso tudo, evitar os produtos industrializados, evitar os ultraprocessados de forma geral, vai melhorar demais a saúde do intestino. Na live de ontem também a gente explicou sobre os alimentos fermentados, sobre os probióticos, sobre o magnésio. Então, tudo isso vai ser fantástico para melhorar a saúde do teu intestino. E quando você tem um intestino saudável, você vai ter um estado emocional melhor. É só você parar e pensar, poxa, quando eu tô com o intestino preso, realmente eu fico estufada, eu fico com a cintura larga, eu fico estressada, sabe? Aquela pessoa assim que não tá indo ao banheiro, tá com o intestino preso, é péssimo. Pois é. Então, você precisa regular essa saúde intestinal. Depois, quando a gente pensa em estado emocional, o sono
é uma coisa muito importante, tá? Por quê? Porque quando você dorme mal, você fica mais ansiosa, mais estressada, desconta mais na comida e você precisa regular a saúde do teu sono. E quando a gente pensa em sono, a gente tem que pensar o quê? Primeiro no cortisol. Cortisol é um hormônio da... Cortisol é um hormônio que tem relação com a tua disposição e com o teu estresse. Então, quando você acorda pela manhã, o ideal seria o seu cortisol ir lá para cima. É o que faria uma pessoa saudável, faria, digamos assim, o seu avô, que provavelmente tinha um cortisol regulado, acordar às 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, sem despertador, antes do galo tocar. Então ele acordava sozinho, com energia. Por quê? Porque ele estava com o cortisol regulado. E por que eu pego o exemplo do avô e eu não pego o seu exemplo hoje? Porque a grande maioria das pessoas hoje em dia está com esse cortisol desregulado. E com esse cortisol desregulado vai causar uma série de fatores. Dentre elas, aumentar o acúmulo de gordura localizada. Outra, aumentar a compulsão. Outra, envelhecimento da pele. Excesso de radicais livres. E tudo mais. Então, você quando regula o cortisol, o que é regular o cortisol? A gente vai ter uma live sobre isso, sobre disposição. Mas o que é isso? É você acordar pela manhã e abrir a janela. É você olhar o sol. É você, realmente, se você puder, o sol, ele ajuda muito a tratar o estado emocional. Então, pela manhã, não vou tomar sol pela manhã. Pela manhã eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o sol. Eu vou olhar para a claridade. E aí aquela frequência de raio solar vai bater no meu olho e vai fazer com que eu produza cortisol e com que eu corte a produção da melatonina. Em outras palavras, vai me dar energia, disposição e bem-estar. Olhar para a claridade, não precisa ser diretamente para o sol, mas para a claridade do sol. Ao meio-dia, tomar 5, 10, 15, 20 minutinhos de sol vai ser muito importante para você produzir a vitamina D. E a falta da vitamina D também causa ansiedade, causa estresse e principalmente depressão. Países em que tem pouca exposição ao sol são mais depressivos. Existem países onde é lei você ter que tomar vitamina D. Uma lei. Por quê? Porque eles sabem que se não tomar, como o sol não é intenso nesse país, que é um país de neve, um país que fica em outros locais, não é no Brasil isso, mas tem esses países que é lei. O governo obriga a pessoa a tomar vitamina D porque ele sabe que se ela não tomar, ela vai ficar depressiva. E se a pessoa ficar depressiva, vai ter mais gastos no futuro para o governo. Então, é uma obrigação tomar vitamina D. Além disso, o pôr do sol, assistir o pôr do sol, tem vários estudos mostrando que vão ajudar a melhorar quadros de ansiedade, depressão e assim por diante. Então vale a pena você começar a implementar este sol no teu dia a dia, na tua rotina, certo? Muito importante você fazer isso. Além do sol, muitas vezes você pode suplementar algumas vitaminas. Por exemplo, a própria vitamina D. Outra vitamina importante é a vitamina B12, porque a vitamina B12 é responsável pelo funcionamento do cérebro. É responsável pela sua memória, foco, concentração, cognição. Então, se eu estou com a vitamina B12 baixa, o meu cérebro não vai funcionar tão bem. E aí eu vou começar a ter mais ansiedade, porque eu esqueço das coisas. Vou ficar mais estressada, porque eu não estou realizando as funções que eu gostaria. E isso acaba causando um estresse maior no meu dia a dia. E outra coisa é a inflamação no cérebro. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas comem tantos alimentos industrializados, tantas coisas ruins, açúcar, leite, glúten, enfim, que inflama o cérebro. E um cérebro sem estar inflamado, ele funciona bem, mas inflamado, ele fica sem conseguir fazer todas as funções de forma adequada. Sabe? É como se fosse assim, o cérebro, ele é cheio de energia. Ele é uma caixa de energia onde circulam as informações e os impulsos nervosos, elétricos. E se você tem uma inflamação, aquilo fica bagunçado. Imagina assim, a energia bagunçada, sem saber direito onde ir, sem saber o que aconteceu lá dentro. Agora imagina você começar a usar anti-inflamatórios naturais.
A cúrcuma, o ômega 3, são dois dos mais poderosos que eu indicaria a você para diminuir a inflamação do cérebro. E aí, aquilo abaixa. Aquela confusão, aquela perturbação começa a diminuir. E assim você vai se sentindo bem. Outro suplemento interessante é o triptofano. Quando você usa triptofano, ou a fórmula ativa dele, que é o 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, vai ser muito importante você realizar o uso desse suplemento se você tiver depressão, se você tiver uma ansiedade grave, porque ele é a matéria-prima para produzir a serotonina. É esse suplemento que vai se transformar na serotonina, e essa serotonina que no futuro, se for de noite, se você tiver uma noite tranquila, relaxada, zen, vai se transformar em melatonina para você dormir. Voltando um pouco para a parte do sono, faça uma higiene do sono. À noite, em vez de você colocar um filme de terror, em vez de você ficar agitada, em vez de você ficar brigando, procure relaxar. O que é relaxar? Na hora de vai tomar banho, desliga a maioria das luzes, liga uma vela, por exemplo. Coloca uma música relaxante, aquelas músicas de fundo, que tem a cachoeira, ou que tem só uma flauta, um violino, alguma coisa mais zen, tranquila. Não briga com o marido de noite, tá? Não pode dormir brigado. Tenta ouvir músicas mais tranquilas, tenta não exagerar na quantidade de comida, tenta colocar uma comida um pouco mais quente, porque quando a gente come alguma coisa muito gelada de noite, não cai bem para a nossa digestão. Então talvez uma comidinha mais quente, com menos quantidade, acaba trazendo uma sensação de relaxamento, conforto. Ora, é muito importante a oração, o agradecer, ajuda a diminuir os níveis de ansiedade, e isso pode até melhorar a tua digestão. Se você, antes de comer, sempre agradecer, fizer algum ritual que vai diminuir a tua ansiedade, você come melhor e melhora a tua digestão. Então são alguns hábitos que eu posso fazer uma live no futuro sobre gastrite, refluxo, queimação, que eu já acho muito interessante você começar a implementar na tua rotina a partir de agora, tá? Então, esses são os hábitos mais básicos que a gente precisa realizar para melhorar o nosso estado emocional. E é claro, eu estou aqui fazendo uma atividade física, eu estou aqui na bicicleta, e realizar uma atividade física. Quando você realiza atividade física, o seu corpo libera endorfinas, libera substâncias positivas, diminui a inflamação, e dessa maneira você vai começar a diminuir a tua ansiedade. Pode parecer difícil no início, porque você é uma pessoa que não tem costume de fazer uma atividade física, mas faça. De preferência, pensando no estado emocional, faça uma atividade que seja uma corrida ou andar de bicicleta. Faça um aeróbico com intensidade, que vai ajudar a aliviar o teu estresse. Algumas pessoas gostam de luta, gostam de extravasar essa raiva. E sim, é uma boa estratégia para você fazer alguma atividade nesse sentido, porque vai te ajudar a ficar mais tranquilo, mais relaxado. Então, dessa maneira, você vai começando a diminuir os remédios, a se sentindo melhor, a tendo menos dores musculares, menos tensão, melhorando o teu corpo como um todo. Certo? Muito obrigado, super amei todos os conselhos no 0800, porque para pagar um especialista sai caro. Já caminhei 40 minutos hoje. Parabéns, Mayra. Dr. Felipe, bicicleta é bom em contato com a natureza. Com certeza. Né? Aqui, hoje, a gente está longe da natureza, mas se você puder entrar em contato com a natureza, ajuda muito a aliviar os níveis de tensão. Ajuda muito a aliviar os níveis de estresse. É uma coisa maravilhosa. O simples fato de você pisar na grama, de você tomar um banho de rio, tomar um banho de mar, tomar um banho, entrar em contato com a natureza, estar num local arborizado, vai a melhorar o teu estado emocional também. Porque você vai compartilhar elétrons com a terra. E aí você vai começar a ter menos dores musculares, diminuir uma inflamação. Isso é comprovado, tem estudos científicos mostrando isso, que quando você fica 30 dias seguidos, faz o teste se você puder, 30 dias seguidos,
passando 5, 10, 15 minutinhos com os pés na grama, ou no mar, ou numa cachoeira, você vai sentir seu nível de tensão diminuindo, seu nível de estresse diminuindo, você sentindo que a tua vida está mais feliz, mais fluida e assim por diante. Certo? Olha lá. Jate. Já faz um mês que estou fazendo caminhada e melhorando a alimentação, já perdi 4 quilos. Parabéns! Eu pedalo agora e consegui voltar para a musculação, graças a Deus e você. Gratidão. Valeu, Gus. Obrigado pelos suplementos. De nada, Glória. Doutor, como marca uma consulta? Se você quer fazer uma consulta médica comigo, onde eu vou olhar todos os seus exames, onde eu vou poder te ensinar o que você vai fazer na tua rotina, te passar os suplementos certos para melhorar a tua saúde, digita consulta aqui embaixo, que você vai receber uma mensagem automática no seu direct, aqui nas mensagens do Instagram, explicando sobre a minha consulta online, tá? Que serve para qualquer lugar do Brasil. Então, coloca consulta aqui se você gostaria de ter uma consulta comigo. E a gente tem algumas vagas ainda para esse mês, tá? Então, manda aqui embaixo. Eu espero poder ajudar vocês. Qual o nível ideal de vitamina B12? O ideal é acima de 600. Se estiver acima de 500 já tá bom. Mas acima de 600 é ainda melhor. É algo muito mais potente. É algo que vai desinflamar o teu cérebro, fazer funcionar a tua memória, a tua cognição. Só que tem várias coisas que influenciam na memória, tá? Não é só a vitamina B12. Tem o DEA, tem a testosterona, tem várias coisas. A inflamação prejudica a memória. Show? Pessoal, gratidão, viu? Até quem tem ansiedade, você já se sentiu melhor. Fico muito feliz, do show, por você estar se sentindo melhor. Tomando água com sal, maravilhoso, maravilhoso. Como devo saber para fazer a quantidade de vitamina que eu preciso? Vandinha, o interessante seria você fazer os exames e passar com o médico. Mas você também pode tomar doses, que assim, tem que tomar cuidado, porque as doses quando você compra na drogaria, numa empresa de suplementos, às vezes são doses muito baixas dessa vitamina. Então você acaba se enganando, achando que está usando uma dose boa, mas na verdade você precisa de uma dose muito maior. Vou dar um exemplo da vitamina D. A vitamina D, pela Anvisa, ela só permite que os suplementos alimentares tenham até 2.000 unidades de vitamina D. Então o que eu aconselho você? Se for comprar essa de 2.000 unidades, que você tome 5 doses, porque daí vai dar 10.000 I por dia. É uma dose assim maravilhosa, 10.000 I por dia. Claro, eu tomaria talvez até mais. Só que depende um pouco da necessidade de cada pessoa. Depende também se você vai saber entender o que a vitamina D pode causar de benefício, de malefício. Então eu aconselho, por exemplo, 10.000 I para todo mundo. Seria uma dose maravilhosa. É o que eu aconselho na vitamina em gotas, que eu indico para vocês. Tá? Pessoal, fiquem com Deus. Tá? Devo tomar só aquela parte da manhã, água com sal? Só aquela quantidade? Não, Cláudio, você pode tomar mais quantidade. Você pode tomar o dia inteiro água com sal. Por exemplo, 1 litro de manhã, 1 litro de tarde, tá? Vai ser, quanto mais você tomar, melhor vai ser. Só não exagere na quantidade do sal, mas coloque meia colher de café, pitadas de sal, que vai ser maravilhoso, tá? Beijo, gente. Fica com Deus. Bom dia, Jandinise. Bom dia, Su. Bom dia, Vivian. Cássia, fica com Deus, viu? Tudo de bom pra vocês. Tenham um dia maravilhoso. E vamos com tudo melhorar essa ansiedade, melhorar essas coisas, tá? Tchau, tchau.